Vamos fazer a leitura de forma uníssona e em seguida, nesta mesma posição, vamos estar cantando este belo cântico, Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 5, a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Todos vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste rei e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém? Louvemos ao Senhor com este belo cântico, Glória para sempre. Glória pra sempre
Amados, o livro do Apocalipse, sem dúvida, é um livro que a igreja precisa sempre estar lendo e meditando. Lembrando que este livro não é um livro para trazer medo, mas para trazer consolo à igreja. Pois, afinal de contas, é o livro que conta-nos que a história da humanidade, ela está sendo conduzida por aquele que está sentado no trono e por aquele que recebeu a dignidade e a autoridade de tomar das mãos daquele que está sentado no trono o livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este livro é nada mais a história da humanidade, dizendo-nos que a nossa história não está à deriva. O nosso Deus soberanamente está conduzindo todas as coisas. E conforme nós vemos, João, nesta visão do Apocalipse, ele então tem a visão de algumas coisas significativas no capítulo que lemos. Primeiramente, ele vê Deus assentado no seu trono. E diante desta visão, ele vê que Deus tem na sua mão direita um livro. E então, diante da situação, percebe-se que não há ninguém no céu, na terra e debaixo da terra que tem dignidade e autoridade para tomar este livro e para desatar-lhe os selos. E qual é a reação de João? Chorar. Meus amados, João aqui simboliza o homem. Quando o homem tem a percepção da sua fragilidade e da sua impotência no que diz respeito à sua própria vida. Só que aí João tem uma mensagem dizendo: não chores, porque existe alguém digno, alguém que tem autoridade e poder de tomar este livro e desatar-lhe os selos e conduzir a história da humanidade para um desfecho final, onde, na condução desta história, este estabelecerá a vitória da sua igreja para sempre. Quem é este? O Cordeiro. Aquele que ele vê e contempla. Então ele tem a visão do Cordeiro. Um Cordeiro que, como tinha sido morto. O que esta visão nos mostra é que Jesus Cristo, ele esteve entre nós e ele se permitiu ir à morte de cruz para poder então vencer a morte, vencer o pecado, vencer Satanás, cumprindo a profecia que o Senhor havia dito e dado aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, de que a semente de mulher feriria o seu calcanhar, pisando a cabeça da serpente. Temos aí o Evangelho já revelado no Antigo Testamento, falando acerca de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, meus amados, diante dessa percepção, todo o céu e todo ser passa a adorar aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Por quê? Porque eles são dignos de receber todo louvor, toda honra e toda glória. E o Cordeiro, ele é digno porque com o seu sangue ele comprou gente de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituiu reino e sacerdotes, que reinarão para sempre com o Senhor. Então, ao celebrarmos a ceia do Senhor nesta noite, nós estamos nada mais celebrando a vitória do Cordeiro, a nossa vitória, a vitória da igreja em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não há motivo mais para nós chorarmos de desespero, porque há esperança, e a nossa esperança é Cristo. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, e Ele há de vir com poder e glória, para poder consumar os séculos e tomar a sua igreja, para que nós estejamos para sempre com o Senhor. Talvez nesta noite você traz no seu coração muitos motivos que o têm levado a chorar, a derramar lágrimas. Mas eu quero te convidar a estar olhando para a cruz
e a olhar para a visão do Apocalipse. E esta visão está aberta a mim e a você, na revelação do Apocalipse, na visão que João teve na ilha de Patmos, e ele então, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve esta visão. Eu e você podemos agora, ao lermos este capítulo 5, podemos então contemplar com os olhos da fé, o Senhor sentado no seu trono, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o Cordeiro que foi morto, mas que está de pé, vivo, e que tem autoridade de tomar este livro da mão de Deus Pai, e começar-lhe a desatar-lhe os selos, para conduzir a nossa vida, a conduzir a história da igreja, para a sua vitória final. Então, meus amados, celebrar a ceia, é celebrarmos a nossa vitória sobre o pecado. Por quê? Porque nós temos o perdão dos pecados do sangue de Jesus. Sobre o salário do pecado, porque nós temos a vitória sobre a morte eterna, porque a vida eterna está garantida a todo aquele que crê em Jesus. Temos a vitória sobre a morte espiritual, porque a nossa comunhão com Deus já não está mais. A nossa comunhão com Deus, ela se estabeleceu, ela não está mais rompida, porque há um novo e vivo caminho, e eu e você podemos chegar nesta noite, diante do trono da graça de Deus, e receber graça e misericórdia, nesta ocasião oportuna. Então não há mais um véu que nos separa, este véu se rasgou de alto a baixo, não há mais uma necessidade de nós sacrificarmos animais como no Antigo Testamento, não há necessidade mais de você recorrer a algum mediador humano para ter perdão de pecados e confessar os seus pecados. Você agora, através de Jesus, você pode chegar diante do trono da graça e ter então com Deus comunhão. E também celebrarmos a nossa vitória sobre a morte física, que se dará no momento da volta de Cristo, porque este nosso corpo, ao morrer fisicamente e ser sepultado, ele vai ressurgir dentre os mortos. E assim, de forma incorruptível, a nossa alma e o nosso corpo e espírito estarão para sempre com o Senhor. Você crê nisto? Amém, igreja? Veja que os anciãos, os 4 seres viventes, e também os remidos do Senhor e todos os seres que havia no céu, na terra, debaixo da terra, todos entoavam, diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E todos então diziam, amém, assim seja, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, nós não estamos caminhando para o caos, nós estamos caminhando para a vitória final em Cristo Jesus. Então, nessa certeza, podemos enfrentar as coisas que provocam em nossa vida terrena e efêmera e temporal lágrimas, enfrentar de cabeça erguida, sabendo que as nossas lágrimas, elas serão enxugadas, porque é uma das promessas no novo céu e a nova terra. Lá não haverá mais motivo para chorarmos. E o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então eu convido você agora a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e falar com este Deus que está sentado no trono, em nome do Cordeiro, e assim apresentar diante dele a sua vida e tudo o que se passa com você. Derrame, coloque no altar do Senhor e saiba que o trono do Senhor é trono de graça. É lugar onde você alcança misericórdia e graça em ocasião oportuna. É lugar de você ter comunhão com o Senhor. É lugar de você tratar a sua vida diante de Deus. Celebrar a ceia é como o pit stop numa corrida. O pit stop numa corrida é quando o carro para trocar os pneus e reabastecer para seguir a corrida. Estamos numa carreira cristã, numa corrida cristã. E a ceia, ela é pedagógica, ela tem essa função de darmos um pit stop na nossa corrida cristã, de reabastecermos com o combustível da fé e estarmos trocando os pneus que estão gastos, reparando-os,
refazendo o nosso compromisso firmado com o Senhor, de percorrermos a carreira cristã que nos está proposta, estabelecida por Ele, Jesus, quando Ele tomou o caminho da cruz, e depois Ele tomou o caminho para a glória eterna, de onde Ele voltará para buscar a sua igreja. Adore ao Senhor, confesse ao Senhor os seus pecados, e consagre ao Senhor a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, o que dizer diante desta tua palavra, que nos dá a conhecer um pouco mais da glória do Senhor? É bem verdade que a experiência do apóstolo João é indescritível, mas o teu Espírito Santo nos dá a conhecer esta experiência, quando podemos ler o relato da visão ou das visões que o Senhor deu ao teu servo, o apóstolo João, no passado, e onde então se revela a nós que o Senhor soberanamente está conduzindo a nossa vida, soberanamente o Senhor está conduzindo a história da humanidade, e o Senhor, por graça e por misericórdia, providenciou, através do teu Filho amado Jesus, a salvação que está a nós garantida na obra que Ele realizou por nós, através do alto preço que Ele pagou por nós, pois através do seu sangue, Ele comprou para o Senhor as nossas vidas, e por isso nós temos a expectativa e a certeza de que não estamos caminhando para um destino incerto, de que não estamos caminhando para o caos, mas nós estamos caminhando para a concretização da nossa salvação na sua plenitude, quando então o teu Filho amado Jesus, ao desatar os 7 selos, Ele estará conduzindo os últimos acontecimentos da história da humanidade, para assim podermos estarmos sendo glorificados, estamos reinando para sempre contigo. Peço agora, ó Pai, que enquanto isto não acontece, o Senhor venha fortalecer a tua igreja na sua caminhada, de tal maneira que nenhum dos meus irmãos possa desistir desta caminhada, mas todos possam caminhar olhando firmemente para o Cordeiro do Senhor, para o teu Filho amado Jesus, autor e consumador da nossa fé, sabendo que nele e através dele temos a vitória, vitória esta que o Senhor nos dará na sua plenitude, quando então Ele virá com poder e glória. Consagramos a Ti estes elementos, o cálice e o pão, símbolos do corpo do Teu Filho Jesus, crucificado na cruz, símbolo do sangue do Teu Filho Jesus, vertido na cruz, que nos purifica de todo o pecado. Santifique a Tua igreja neste momento, e que ela possa estar, ó Pai, cada vez mais como noiva, ataviada e adornada, preparada para a chegada do seu noivo, o Teu Filho amado Jesus, no nome do qual nós oramos, amém. Tomemos então dos elementos e participemos. Come do pão e beba do cálice, símbolos do sacrifício de Jesus. Que ao fazer isto você faça com temor, consagrando a sua vida ao Senhor. Ó Deus, obrigado pela dádiva maior do Senhor, concedida a nós. Porque mais do que o pão de cada dia, do que a água que mata a nossa sede física, do que o ar que respiramos,
do que a roupa que cobre o nosso corpo, do que o teto que nos abriga. O Senhor nos deu a provisão maior, a provisão da tua graça especial. O Senhor nos concedeu o teu Filho Jesus como prova do teu amor. E através deste temos do Senhor o pão da vida, a água viva que descedenta a nossa alma, que mata a fome da nossa alma e que nos conduz a termos vida, vida abundante, vida eterna e a plena certeza da salvação, que nos está garantida e que está selada pelo teu Espírito Santo, que é o penhor que em nós habita, dando-nos a certeza de que as ovelhas que o Senhor deu ao teu Filho, ninguém as arrebate de suas mãos. Ó Senhor, que sejamos ovelhas do Senhor, que ouçamos a sua voz e o sigamos, na esperança e na certeza de que Ele, como bom pastor que deu a sua vida por nós, Ele nos conduzirá ao aprisco celestial, para estarmos para sempre com o Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor com o conjunto, cantando louvores ao nosso Deus. Nos coloquemos em pé e vamos estar cantando a música Assim Como a Corça.
Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos nessa noite para cultuar ao Senhor. E nós cantamos que assim como a corça anseia por águas, que o nosso coração tenha sede do Senhor. Que essa sede, ó Pai, possa nos motivar a buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Que essa sede possa nos motivar a ler a Tua Palavra e a guardar a Tua Palavra em nosso coração para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Que essa sede, meu Deus, possa nos encher com Teu Santo Espírito e possa nos dar o prazer de louvar, de adorar e de orar, de buscar ao Senhor. Pai, que de fato Cristo seja o nosso Rei. E sendo Ele o nosso Rei, como súditos desse Rei maravilhoso, como discípulos desse Mestre, que possamos viver para honrar e glorificar o Teu santo nome. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia mais a sermos adoradores que Te adorem em espírito e em verdade.
Que nós, ó Pai, possamos estar sempre prestando louvor ao Senhor, aonde formos, que a nossa vida seja para o Teu louvor e para a Tua honra. Que o Senhor nos abençoe ainda no decorrer dessa noite. Te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos deu de participar da mesa do Senhor. Continue, ó Pai, a falar o nosso coração. Use o Teu servo para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar. Bem, nessa oportunidade nós queremos dar boas-vindas a todos aqueles amigos e irmãos que estão nos visitando. Que Deus possa, com a sua imensa graça e misericórdia, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Então sejam bem-vindos e esta igreja está de portas abertas para recebê-los em outras oportunidades. E o nosso desejo, você que aqui mora, que você possa estar congregando conosco para caminharmos juntos com Jesus. Também quero agradecer você que está aí nas redes sociais, pelo Facebook, e posteriormente outros vão estar nos vendo pelo YouTube. Queremos agradecer também a sua companhia. E saiba que a Igreja Presbiteriana de Guiratinga se sente honrada em poder abençoar a sua vida, estando aí onde você está, através das redes sociais. E você que não mora aqui, está em outro lugar, que venha, depois que passar a pandemia, visitar a nossa cidade e a nossa igreja presencialmente, tá bom? Está aí o convite dirigido a você. Quem vem a Guiratinga, sem dúvida, sempre vai levar consigo boas lembranças deste lugar tão especial que é a nossa cidade. Bem, temos alguns comunicados a passar para a igreja. Primeiro deles, a nossa semana de oração do mês de setembro. Então ela vai acontecer amanhã, segunda-feira, até sexta-feira, no horário das 18h30. Então, que os irmãos estejam conosco neste horário, de amanhã até sexta-feira, sob a direção dos obreiros. Então nós estaremos aqui em oração. Lembrando que esse tempo de pandemia é tempo no qual Deus está no controle e Deus espera da sua igreja que ela esteja clamando, orando. Então, esse é o papel da igreja em tempo de crise, em tempo de calamidade, de orar, de se colocar na brecha em favor do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Essa semana agora é a Semana da Pátria, 7 de setembro está bem aí, que é amanhã, não é isso? Feriado nacional. Então vamos aproveitar essa semana do mês de setembro para levantarmos um clamor em favor da nossa nação brasileira, que precisa ser curada, não só da pandemia da Covid-19. Há muitas outras enfermidades que estão assolando o nosso país. E nós precisamos, como povo de Deus, levantar clamores ao nosso Deus em favor da nossa nação. Então vamos orar pelo Brasil durante esta semana, irmãos. Este o aviso, somente, né? Dos que temos, ok. Um outro comunicado que eu quero passar para a igreja, é sobre uma decisão que o Conselho tomou. Diz respeito à questão dos obreiros, né? Eu creio que boa parte dos irmãos tem conhecimento, que este ano de 2020 é ano que vence o mandato pastoral. Então, cumpre-se mais 3 anos que tivemos de eleição como pastor da igreja. Então, fomos eleitos 2018, 2019 e 2020. Então, este ano está vencendo o mandato do pastor como pastor da igreja de Guiratinga. Em razão do contexto da pandemia, nós estamos impedidos de realizar a assembleia, por conta das medidas de prevenção. Então, o conselho, em entendimento com o pastor, chegamos a uma conclusão de que nós vamos ficar o ano de 2021 como pastor da igreja, a convite do conselho, em razão desse motivo, de não podermos levar o assunto em assembleia por conta dos impedimentos. Então, como a Constituição da igreja nos dá essa permissividade, então o pastor, ficando a convite do conselho, para 1 ano ele pode ficar. Então, e nós temos a reunião do presbitério já este final de semana, que define a distribuição de campo,
Então, com isso, né, então, entendimento do conselho com o pastor, então nós estaremos permanecendo como pastor no ano de 2021, a convite do conselho, né, e na metade do ano que vem, né, provavelmente teremos então uma assembleia para definir, né, a questão pastoral a partir do ano de 2022. Outra informação é que os demais obreiros, tanto de tesouro como também o missionário Mateus e Laíse, permanecerão conosco no ano que vem, como estão. Então as crianças podem ir para o culto infantil, lá no pátio. Enquanto as crianças estão saindo, convido a todos a abrirmos a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Faremos a leitura, mesmo assentados, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11. Mesmo assentados, leiamos todos juntos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, igreja? Oremos. Deus, estamos diante da Tua palavra, estamos gratos a Ti, porque sabemos que o Senhor fala através da mesma, e não será diferente nesta noite, pois aqui estamos reunidos no nome do Teu Filho amado Jesus, na dependência do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito possa cumprir nesta noite o propósito desta Tua palavra lida, edificando e salvando vidas para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, qual é o seu estado hoje? Qual é a sua condição nesta noite? Como você está? Animado ou desanimado? Cansado desta quarentena, que não é quarentena, mas é mais de 40 dias, né? Porque quarentena vem de 40 dias. Cansado de tanto isolamento social, cansado de tanto álcool gel, né? Cansado de tanta máscara no rosto, cansado de tantas medidas. Né? Vemos aí que por conta do feriado de amanhã, né, o povo não aguentou, né? Lá em São Paulo, o povo descendo para Santos, né, deu engarrafamento, e aí a mídia falando, olha o tanto de gente, olha o pedágio, como que está. Mas é que todo mundo está cansado, né? Cansado dessa situação toda, sobrecarregado emocionalmente, sobrecarregado por conta das tensões que esta situação toda se estabeleceu, né? Não apenas no aspecto da saúde, mas em todos os aspectos da nossa vida. Como você está? Estressado ou tranquilo? Cansado ou renovado? Sobrecarregado ou aliviado? Você tem vivido feliz ou você tem vivido infeliz? Bem, meus amados, olhando para esse texto que lemos, com certeza esse texto você já leu ele várias vezes. Inclusive o nosso missionário Mateus pregou ele na nossa ausência no mês passado, quando fomos para Tesouro. Então, meus amados, sem dúvida esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. E com certeza nós consideramos estas palavras de Jesus palavras bonitas, interessantes e abençoadas. Mas, meus amados, o que eu quero chamar a sua atenção é que quase sempre nós não tomamos posse da bênção que nos é revelada neste texto, nestas palavras de Jesus.
Tem você provado do alívio de Jesus? Tem você provado de Jesus na tua vida? Vejamos, meus amados, alguns detalhes interessantes e vamos considerar algumas coisas neste texto. E o critério que eu quero usar para analisar este texto é fazendo perguntas. E eu gostaria de fazer 3 perguntas ao texto que acabamos de ler. A primeira pergunta: quem está convidando? Quem está convidando? Pois o texto está apresentando a nós o quê? Um convite. Ninguém, ao ser convidado para ir a algum lugar, vai sem antes saber do que se trata e, principalmente, quem está convidando. Seria uma insensatez, seria um ato de imprudência você ir aceitar o convite de alguém, indo para um lugar sem saber de fato o que é e quem está convidando. Infelizmente, meu amado, muitos rejeitam ou não entendem bem esse convite de Jesus por não meditarem em quem ele é, em quem ele de fato é de verdade. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu não estou perguntando quem é Jesus para o João, para a Maria. Quem é Jesus para você? Lembra de Pilatos, quando ele estava com Jesus? E depois daqueles interrogatórios que ele fez a Jesus, e aí então, depois ele vai e volta, e aí diante da multidão, ele então lança aquela proposta, né, dizendo para a multidão, né, escolher se ele deveria dar liberdade para Jesus ou para Barrabás, ou quem ele deveria crucificar. E naquele momento, então, a multidão grita, né, que deveria soltar Barrabás. E aí Pilatos faz uma pergunta: o que faria então de Jesus chamado Cristo? O que você tem feito de Jesus na tua vida? Quem é Jesus para você? Meus amados, quem é Jesus? Conforme nós cantamos, conforme nós lemos, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é Deus, Ele é chamado na Bíblia de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores, Ele é chamado também de Todo-Poderoso, Ele é o Verbo, Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, o Deus encarnado. Ele realizou milagres tremendos, Ele esteve entre nós, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele venceu a morte, Ele se qualificou como um único e suficiente Salvador para a minha vida e para a tua vida. É esse Jesus quem está convidando você que está cansado e sobrecarregado para ir até Ele. Não é um Zé Ninguém qualquer. É Deus, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, te convidando para ir até Ele. Vinde a mim. Veja que é um convite feito por Jesus para que você vá até Ele. Quem é Jesus para você? Meus amados, lamentavelmente muitos não entendem quem é Jesus. Muitos não têm feito de Jesus o que Ele tem que ser na sua vida. Não têm permitido que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Porque não entendem o convite de Jesus. E por não entender o seu convite, por não compreender quem Ele é, e porque eles necessitam de Jesus, eles não vão a Jesus. Ou ficam indiferentes a este convite. Mas há uma segunda pergunta que eu preciso fazer no texto, para podermos então compreender quem Jesus convida para a sua festa. Porque a ideia aqui é de um convite. Geralmente quando se convida alguém, a gente lembra de festa. Então vamos colocar festa entre aspas. Quem Jesus convida para a sua festa? Se você fosse realizar uma grande festa, quem você convidaria? Com certeza você convidaria os amigos, os mais animados, os mais legais, os mais divertidos, as pessoas mais próximas de você. Você não convidaria estranhos.
Esse é um padrão visto no mundo. Ninguém gosta de ter perto de si alguém que esteja cansado, oprimido, acabado, infeliz. Esse tipo de pessoa não é bem-vinda, antes é sempre convidada a ficar o mais afastada possível. Mas quem Jesus convidou? Vinde a mim, quem? Vamos repetir? Todos lá? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Poderíamos pensar, quem é esses cansados e sobrecarregados? Os drogados, doentes, ansiosos, depressivos, quebrados financeiramente, desprezados, mal amados, pessoa com a família destruída, infelizes, miseráveis, pobres, desprezíveis. Mas quem é que é cansado e sobrecarregado nesta vida? Todos. Por quê? Porque todos são pecadores. Todos nós somos pecadores, então quem Jesus está convidando? Todos. Todo ser humano, seja de que raça for, de que nível social for, de que posição intelectual tenha. Todos, que idade seja, Jesus está convidando a todos, está convidando todo ser humano, todo pecador, porque todos pecaram e carecem da sua glória. Então, meu amado, Jesus está convidando pecadores como eu e você. Todas essas pessoas se encaixam em cansados e sobrecarregados. Jesus está fazendo um convite ousado a essas pessoas, um convite que somente Ele tem poder de fazer, ainda mais quando analisamos o que Ele deseja oferecer a esses convidados. E aí vamos para a terceira pergunta. O que Jesus oferece aos convidados? E o que é que Ele oferece? O alívio para a alma. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus amados, Jesus ele oferece alívio para a alma. A promessa aqui não é solução de todos os problemas temporais, mas receber do próprio Deus o alívio para a alma. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos o quê? Aflições. Mas Jesus nos chama para aprendermos com Ele e sermos aliviados mesmo em meio aos problemas. O escritor Augusto Cury, ele observou bem que Jesus era feliz na terra dos infelizes e tranquilo na terra da ansiedade. Por isso ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus, meus amados, Ele nos chama para ensinar-nos a viver a vida na plenitude aliviadora da vontade de Deus, que Ele chama em João 10:10 de vida abundante, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, mas Ele diz, aliás, não Lucas, né? Mas João 10:10 Ele disse o quê? Que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Meu amado, Ele é capaz de nos ensinar como passar pelo meio das tormentas, enquanto descansamos no cuidado de Deus. Há algo impossível para você, não com Jesus sendo seu mestre. Por isso Ele diz, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, e Ele promete, eu vou te aliviar e aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Pensemos juntos, você está entre os convidados de Jesus? Se estiver cansado e sobrecarregado por qualquer razão, este convite é para você. Então compareça, vá, Jesus está te esperando de braços abertos. E veja o que Ele fará em sua vida. E achareis descanso para a vossa alma. Agora, meus amados, observem que o verdadeiro descanso é aquele que vem de Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, e não das circunstâncias quando estas são favoráveis.
É aquele descanso que renova suas forças espirituais, aumentando-lhe a fé em confiar plenamente no Senhor que está no barco da sua vida. Lembra do episódio de Jesus? Preguei já sobre esse texto, dentro desse contexto da pandemia, quando estavam no barco com seus discípulos, que foram atingidos por uma tempestade. E ali, meus amados, tem um detalhe que eu nunca havia me atentado. E ao preparar a mensagem para esta noite, me chamou a atenção. O que Jesus nos ensina quando dorme na polpa do barco no meio da tempestade? A nossa atenção sempre é focada na atitude dos discípulos de acordar o mestre e dizer: mestre, não te importas que pereçamos? Ou ficamos focados na palavra de Jesus dizendo: porque sois tímidos e não tendes fé? Ou ficamos focados na autoridade de Jesus de se dirigir ao vento e ao mar, e estes se aquietam, e depois ele aquieta o coração dos discípulos, e todos ficam admirados: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Mas notem, meus amados, que há um detalhe muito interessante desse texto, que eu nunca tinha me atentado para ele. Que quando a tempestade veio, Jesus estava na polpa do barco, dormindo. Que lições podemos tirar desta atitude de Jesus? Eu creio, meus amados, que temos aqui duas lições. Primeira, precisamos descansar, desacelerar a nossa agenda. Não é por acaso que desde o princípio Deus exemplificou e depois estabeleceu nos 10 mandamentos o princípio de trabalhar 6 dias e santificar um dia a Ele, para descanso do físico e renovação das forças espirituais, ao intensificar a busca dEle. Então, uma lição é esta: precisamos de descanso. Ninguém é de ferro. Se Jesus descansou, imagina eu e você, que somos humanos, frágeis, limitados, criaturas. Segunda lição: por que Jesus dormia na polpa do barco e o que ele queria nos ensinar? Que nós podemos descansar como ele descansou, tendo ele no barco da nossa vida. Que grande lição, meus amados! Vou repetir: que nós podemos descansar como ele descansou, tendo ele no barco da nossa vida, apesar das tempestades que caem. Pois a tempestade estava caindo, o mar estava agitado, o vento estava intenso contra aquele barco. E mesmo o vento intenso, mesmo o mar agitado, Jesus descansava no meio da tempestade. Ah, meus amados, aqui não é o sono da indiferença do profeta Jonas. Aqui é o sono da confiança no Deus que cuida dos seus enquanto dormem. Que faz o salmista declarar no Salmo 4:8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Aqui é a experiência da pessoa que o salmista cita no Salmo 91, quando ele diz ao seu Deus: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Por quê? Porque ele habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Meu irmão, com toda sinceridade, você crê que isto é possível? Descansar no meio de uma tempestade? Nesse tempo de pandemia, somos desafiados a buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquilo que somente Ele pode nos dar, neste mundo marcado por aflições, tempestades e perdas.
Temos muito que aprender nestes dias. Aprender de Jesus com Jesus. Vivenciando este relacionamento de fé que Ele nos propôs ao nos fazer este convite, nos prometendo alívio de fardos, como o pecado, como a ansiedade, como o medo, e que nos fortalece a carregar outros fardos, como enfermidades, falta de recursos, luto e morte. Quem tem sido o seu mestre? Jesus? Meus amados, Jesus te convida a não somente ir a Ele para ter alívio, descanso, mas para aprender com Ele, dele. Pode você declarar o que diz o cântico do irmão Lázaro, meu mestre? A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do meu mestre, minha esperança é o meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, e entrei no mar afora, para longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu e agora. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar para longe da presença. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora, para longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Esta é a condição da nossa vida quando estamos no meio de uma tempestade. Mas se Jesus está no barco da nossa vida, quero dizer-lhe que é possível nós descansarmos, mesmo que a tempestade ainda esteja caindo. Finalizo citando algo que Deus trouxe ao meu coração e que eu anotei nos meus rascunhos. O milagre da fé não é passar a tempestade, mas é suportá-la. O milagre da fé não é passar a tempestade, mas é suportá-la. Todos nós estamos ansiosos para que a tempestade da pandemia passe. Que viremos esta página. Que voltemos à normalidade da vida. Que não precisamos mais estar com distanciamento social. Que não estejamos mais evitando aglomerações. Mas que possamos entrar, sair e vir livremente. Viajar, estar com os nossos, termos o nosso acampamento, ter os nossos momentos de lazer e de comunhão na nossa quadra. Estamos ansiosos por isto. Mas, meus amados, o milagre da fé não é passar essa tempestade, mas é nós suportarmos ela. É aí que a nossa fé, ela está sendo revelada e provada. E o Senhor Jesus está no meio dessa tempestade, convidando eu e você, mais uma vez. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e tenha de mim o alívio, e aprenda de mim. Aprenda comigo e de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E se vocês fizerem isto, além do alívio, de aliviar esse fardo, esse peso, mesmo no meio da tempestade, tirando a tensão e os temores, as ansiedades, as preocupações, o Senhor Jesus, Ele está dizendo para você, que você também pode descansar e ter o renovo das suas forças físicas, emocionais e espirituais. Mesmo que a tempestade ainda esteja caindo. Porque o barco onde Jesus está não afunda. Ele chega na outra margem.
Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem autoridade sobre o mar, sobre o vento, sobre a pandemia, sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre todos os inimigos que possam se levantar contra nós. Amém? Curva a sua fronte, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Quem é Jesus para você? Na prática, você tem vivido este convite de Jesus? Você tem estado com Jesus? Quero dizer que este convite é para todos nós. É para o pastor Paulo Sérgio, é para o missionário Mateus, é para a missionária Laíse, é para o presbítero Samuel, é para o nosso irmão Zacarias, para a nossa irmã Doroti, para a nossa irmã Carlinha. Esse convite é para todos nós. E nós precisamos viver este relacionamento intenso com Jesus. De estarmos com Ele todo dia, todo instante. Porque só estando com Ele, meu amado, eu e você vamos ter a condição de suportar a tempestade. Porque o Senhor Jesus vai dar o alívio, vai acalmar a tempestade do nosso coração, da nossa mente, mesmo que a tempestade continue caindo lá fora. Creia, meu irmão, em Jesus. Prove de Jesus na tua vida. Viva Jesus. Paulo disse isso: tudo posso nele, pois ele me fortalece. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Jesus está esta noite mais uma vez fazendo-nos este convite tão especial. E só Ele tem autoridade para fazer esse convite. Só Ele tem poder de cumprir a promessa que este convite é feito a nós. O alívio da alma. O alívio que nos conduz a vivermos pela fé e não pelas circunstâncias. E podemos dizer, como enfatizamos domingo passado, conforme Abacuque aprendeu: todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Ó Deus, obrigado mais uma vez por esta palavra tão conhecida, mas muitas vezes esquecida por nós. Mais uma vez o Senhor está instigando a nossa fé, para que possamos, no relacionamento com o Teu Filho amado Jesus, estarmos vivendo o milagre da fé. De suportarmos as tempestades que sobrevêm à nossa vida neste mundo enquanto aqui vivemos. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da vida da Tua igreja. Tem misericórdia de cada irmão, de cada família aqui representada. E seja qual for o fardo, seja qual for a sobrecarga, que neste momento os irmãos possam sair daqui aliviados, porque pela fé se achegaram ao Senhor, foram abraçados pelo Senhor nesta hora e tomaram a decisão de caminhar junto com o Senhor.
sabendo que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E o Senhor, como boi mais novo, com a sua força, com o seu poder, nos ajuda a enfrentarmos as lutas. E como boi mais experiente, o Senhor nos dá a sabedoria para lidar com as nossas batalhas. Ó Deus, que isso se cumpra na minha vida e na vida de cada irmão aqui, e daqueles que estão nos ouvindo e vendo pelas redes sociais. E que a glória seja do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. No nome do qual nós oramos. Amém. Igreja, se coloque de pé e receba a bênção do Senhor. Ó Deus bendito, Deus triuno, que o amor imenso de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com você na sua jornada cristã, vivenciando na prática o alívio e desfrutando do descanso em meio às tempestades da vida, por ter Jesus no barco da sua vida, hoje e até o dia que o Senhor há de tomá-lo para si. Amém. Abençoe sua vida, dê uma boa noite, uma boa semana em nome de Jesus. Você que nos acompanhou nas redes sociais, que Deus também esteja conduzindo-lhe e abençoando a sua jornada em nome de Jesus.